Floresta Negra é o lar de muitas lendas e eventos estranhos, mas um fotógrafo afirma ter testemunhado uma criatura parecida com um lobisomem durante uma caminhada. Somos do canal Sussurros Invisíveis, e se você tem alguma história de encontro com um lobisomem e que queria que contemos aqui, envie para sussurrosinvisíveis@gmail.com. Mas antes, se inscreva em nosso canal, deixe aquele like, e ao final da história deixe o seu comentário sobre a história de hoje. Agora vamos à história. O Uivo da Floresta Negra. Encontro com o impossível. Eu morei em Freiberg, Alemanha. A maior parte da minha vida é uma cidade linda, cidade bem na orla da Floresta Negra. Crescendo naturalmente, eu ouvi tudo as velhas histórias sobre aquela floresta. Contos de anões travessos, vidro misterioso, espíritos criadores que vagam pelas florestas. Mas para mim eles sempre foram apenas histórias. Pelo menos até eu ter minha própria experiência. Eu trabalho como freelancer fotógrafo que faz principalmente fotos da natureza para revistas de viagens e similares. Sinceramente, é o emprego dos sonhos. Posso passar meus dias caminhando por algumas das paisagens mais bonitas da Europa. A Floresta Negra sempre foi um dos meus lugares favoritos. Há algo sobre a densa escuridão das árvores, e a névoa que muitas vezes se agarra ao solo é atmosférico para mim. O mistério pode ser relaxante. Recebi uma encomenda de uma revista de caminhadas para tirar algumas fotos dos últimos caminhos percorridos na floresta. Eles queriam fazer um artigo sobre ginásios escondidos para os caminhantes experientes. Fiquei emocionado por ser uma oportunidade de explorar algumas áreas. Eu não tinha ido antes. Meu companheiro de caminhada habitual, Mark, não pôde ir no último minuto, me pedindo desculpa ao telefone, informando que seus filhos tinham pego uma gripe e não poderiam ficar sozinhos. Então garanti a ele que ficaria bem. Só serão algumas noites. Vou seguir o plano e entro em contato quando puder. Saí cedo na terça-feira de manhã, no final de outubro. Havia uma leve neblina pairando sobre a cidade, enquanto eu dirigia em direção à floresta. Eu tinha planejado uma viagem de 3 dias, hospedando-me em alguns dos mountain huts mais remotos ao longo da trilha. O primeiro dia correu bem, caminhei cerca de 20 quilômetros, seguindo uma das trilhas menos conhecidas. As cores do outono eram impressionantes, vermelhos profundos e dourados, árvores de praia contrastando lindamente com o verde escuro dos spruce e firs. Até consegui algumas fotos excelentes da cachoeira Bergibach, que estava rugindo com as chuvas recentes à medida que a noite se aproximava. Eu consegui chegar no primeiro chalé. O lugar era básico, mas confortável. O suficiente, tinha alguns beliches, uma pequena área de cozinha e, o mais importante, um teto sobre minha cabeça. A previsão do tempo mencionava possíveis chuvas, e eu podia ouvir o vento aumentando lá fora. Então ouvi outra coisa. Um uivo longo e baixo ecoando pelas árvores. Eu sei o que você pode estar pensando. Lobos, certo? E sim, eu sei que eles têm feito seu retorno aqui na Alemanha. Mas em todos os meus anos caminhando pela Floresta Negra, eu nunca tinha ouvido um uivo. Me deu um arrepio na espinha. Tentei ignorar, talvez seja só o vento, ou talvez eu tenha tido a sorte de finalmente ouvir um dos novos lobos que retornaram. Mas enquanto eu estava sentado lá, os pelos da minha nuca se arrepiaram, e eu ouvi de novo. Foi mais perto dessa vez. Não tenho vergonha de admitir que fiquei um pouco assustado. Passei muitas noites sozinho na floresta. Mas algo sobre isso parecia diferente. Algo parecia errado. Então me certifiquei de que a porta da cabana estava bem trancada e tentei dormir um pouco. Mas a cada pequeno som me fez dormir. Mais no limite. Devo ter cochilado eventualmente, porque a próxima coisa que eu soube foi que era o amanhecer. A floresta estava quieta, exceto pelos chamados habituais de pássaros matinais. Eu me senti um pouco tolo à luz do dia. Provavelmente deixei minha imaginação correr solta ontem à noite. Fiz as malas, parti determinado, para conseguir algumas boas fotos. O caminho que eu estava seguindo às vezes era quase invisível. Todo coberto de mato e raramente usado era exatamente o que a revista estava pedindo. Embora com o passar do dia eu começasse a sentir essa sensação de ser observado. Você sabe, aquela sensação que você tem quando os pelos dos seus braços se arrepiam e você sabe que tem alguém lá fora olhando para você. Era isso, mas intenso. Toda vez que eu me virava, não havia nada lá. Eu tentei me concentrar no meu trabalho, mas continuei olhando por cima do meu ombro. A floresta parecia mais escura de alguma forma, as sombras mais profundas do que ela deveria ser.
Em um determinado ponto, poderia jurar que vi algo se movendo apenas na borda da minha visão, mas quando eu virei para olhar mais uma vez, não havia nada lá. No final da tarde, eu estava pensando seriamente em encurtar minha viagem. A sensação de estar sendo observado só piorou, e agora eu estava começando a ouvir coisas. O estalar de galhos, folhas farfalhando, mas sempre fora da minha vista. Eu chequei meu telefone esperando que Mark ligasse, ou talvez até mesmo outra pessoa. Mas é claro que não há sinal, então continuei para a próxima cabana, chegando bem. Quando estava ficando escuro, a sensação deste lugar era ainda mais de isolamento que o primeiro. E conforme me aproximei, eu ouvi um barulho de um riacho próximo. Que vi então? Ainda tenho dificuldade em acreditar. Mesmo agora parado no riacho a menos de 20 metros de distância de mim, era algo que à primeira vista parecia um homem alto e musculoso em pé sobre duas pernas. Mas enquanto eu olhava, incapaz de me mover, eu percebi que não era humano. Seu corpo estava coberto de pelos grossos e escuros. Seu rosto era alongado, quase como o focinho de um lobo, com dentes que pareciam terrivelmente afiados. Mesmo de onde eu estava, seus olhos eram amarelos brilhando na luz fraca, e eles estavam fixos em mim por um momento. Nenhum de nós se moveu. Eu não conseguia nem respirar. Então ele lentamente e deliberadamente levantou a cabeça e deixou aquele mesmo uivo que ouvi na noite anterior. Quando eu ouvi aquele som novamente, corri como um atleta de maratona no final de prova, sempre olhando para trás para ver se tinha alguém chegando perto. Eu gostaria de dizer que fui corajoso por ter me mantido firme ou tentado documentar o que vi, mas a verdade é que o pânico me tomou por completo, assumindo totalmente o controle da situação. Eu apenas corri, deixando minha mochila para trás, tropecei em raízes, em pedras, em tudo que estava no caminho. Meus pulmões começaram a queimar, cansaço batendo na porta, mas não tenho certeza se foi medo em minha mente me fazendo ouvir, mas pensei que podia ouvir atrás de mim passos pesados quebrando galhos. Não sei quanto tempo corri, pareciam horas, até que finalmente eu saí da linha das árvores em uma das principais trilhas da floresta. Foi quando alguns outros caminhantes que lá estavam começaram a olhar para mim como se eu fosse louco. Então eu olhei para eles e perguntei: "Vocês estão bem?" Um deles perguntou. Eu era um cara grande que parecia um homem ao ar livre. "Sério", eu respondi balbuciando, algo sobre um lobo, apontando para o caminho de onde eu tinha vindo. O caminhante olhou para seu amigo e o amigo olhou de volta. "Um lobo aqui?" Seu amigo disse parecendo cético: "Quero dizer, talvez um cachorro. Há uma vila não muito longe daqui." Eventualmente eu os convenci a dar uma olhada. Provavelmente mais para me divertir do que qualquer outra coisa. Eles voltaram alguns minutos depois balançando a cabeça. "Não existe nada ali." "Amigo", o primeiro cara disse. "Você tem certeza de que está bem? Você precisa que liguemos para alguém?" Eu devo ter parecido um verdadeiro bobo. Eles continuaram insistindo em me dar uma carona de volta para Freiberg. Acho que eles presumiram que eu tinha tido algum tipo de ataque de pânico. Esse cara da cidade sobrecarregado. Não acostumado com a floresta, esse tipo de coisa, eu não tive coragem de corrigi-los, mas eu não sabia mais o que dizer. Levei alguns dias para criar coragem para voltar, para pegar meu equipamento. Dessa vez levei Mark comigo. Quando ele estava livre e fomos à luz do dia para a floresta, encontramos minha mochila exatamente onde a deixei, sem rastros. No entanto, não havia nenhum sinal de que algo mais ali esteve. Mark me perguntou: "Você tem certeza de que não se assustou com algum barulho?" "Claro que não, eu sei o que eu vi." Mark continuou me perguntando enquanto caminhávamos de volta. "Você sabe como é assustador aqui fora, especialmente quando você está sozinho." Eu balancei a cabeça, não confiando em mim mesmo. "Eu ainda moro aqui em Freiberg, eu ainda trabalho como fotógrafo, mas eu aprendi a minha lição sobre a Floresta Negra. Não volto mais lá sozinho. Mesmo no meio da cidade, eu mantenho minhas portas e janelas bem trancadas. Até hoje, eu duvido do que eu vi. Espero seriamente que tenha sido apenas um truque de luz da minha mente distorcendo as formas e sombras dos galhos e árvores na minha frente." Então, novamente, não há dúvidas de que eu ouvi um uivo. Eu realmente acredito que existe um lobisomem ou algo muito parecido espreitando a Floresta Negra. E assim, chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo,
Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sombrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.